Jesus Cristo salva, cura, liberta e em breve voltará. Essa foi a mensagem ministrada no início do movimento pentecostal. E ainda é uma realidade nos dias de hoje. Jesus Cristo salva, cura, liberta e em breve voltará. É com base nisso que cremos que somos salvos e cremos que também fomos curados, libertos e também aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus em glória. É sobre isso que iremos falar hoje. A lição tem por tema a promessa de cura divina. Nós precisamos entender que Jesus nos trouxe cura na alma, no espírito e também no corpo. Isso porque o homem em todas as suas partes foi afetado pelo pecado. No entanto, a mensagem de poder tem levado esperança às mais distantes localidades e aos mais diferentes públicos que são assolados pelas mais diferentes enfermidades. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética. Escrevi um livro na área com o tema Mentoria para Pregadores. Neste livro, eu auxilio o leitor a entender melhor a Bíblia. Então, eu explico os diferentes tipos de leituras que alguém pode realizar com o fim da interpretação. Também oriento na montagem de esboços a partir dos exemplos aqui apresentados. O leitor tem condições de introduzir, desenvolver e concluir as suas próprias mensagens. Aqui você vai entender as principais regras da hermenêutica, a arte da interpretação, para entender melhor os seus textos. Tem sido uma ferramenta importante a pregadores e também professores da escola dominical, pois precisam organizar as suas aulas com uma boa introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você quiser conhecer um pouquinho mais deste livro, abaixo está o link para que você então acesse e, obviamente, se quiser, receber na sua casa, no conforto do seu lar, em qualquer lugar do Brasil. Também apresento a você a segunda obra da minha autoria com o tema Água, ele ainda transforma em vinho. Eu escrevi baseado em João capítulo 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. Aqui você irá entender como Jesus salvou uma família da miséria e também entenderá o que será necessário para que o vinho bom sempre seja cultivado no seu relacionamento. Aqui eu respondo uma questão crucial do texto. Por que o vinho acabou? Já faz 7 anos que pessoas têm sido abençoadas através dessa leitura e eu creio que você também será. Independente de ser solteiro ou estar em um relacionamento. Os dois, o link para que você conheça mais está aí abaixo e também caso queira poder adquirir e receber através da Amazon em sua residência. Eu aproveito para agradecer os irmãos e as irmãs que têm se inscrito no canal. Semana passada nós estávamos pertinho de 2.300 inscritos. Já passamos essa barreira, graças a Deus. E eu quero louvar ao Senhor por sua vida, que tem acompanhado semanalmente as aulas, tem deixado like, comentado. Olha, tem passado por aqui irmãos de Cuiabá, irmãos da Bahia, o Nordeste em peso. Então eu quero agradecer vocês. O pessoal está entrando no grupo Sala dos Professores EBD. Abaixo está o link, é um grupo que eu criei e procura reunir professores e superintendentes de todo o Brasil. Então falta você lá. Tem espaço, então abaixo está aí o link para você entrar e acessar. Abaixo também está o link do meu curso de hermenêutica. É um curso que tem já abençoado vidas, eu tenho recebido feedbacks importantíssimos de pessoas que fizeram as aulas online e foram abençoadas. Passaram a entender melhor a Bíblia, compreender as ferramentas para interpretação. Então abaixo está aí o link do meu curso. Acesse aí pelo menos para você poder conhecer. E eu tenho lançado aqui um desafio para aqueles que acompanham a minha pré-aula de tirar um print da pré-aula e postar nos stories no Instagram e me marcar.
@pastor Lucas Gomes Oficial. Me marque, eu reposto e eu vou anotar o seu arroba. E no final do trimestre você estará concorrendo a Torá comentada gratuitamente. Ela tá zerinho. O único custo que você terá será com correio, para poder receber em qualquer lugar do Brasil. Além disso, nada mais. Eu quero que você ganhe. Então tira o print aí, posta lá nas suas redes sociais. Pastor Lucas, eu vou escrever o que na foto? Coloca lá, estou preparando a minha pré-aula com o pastor Lucas, marca o meu arroba. Assim as pessoas terão conhecimento desse trabalho e você estará concorrendo à Torá comentada. Vamos então ao que interessa, a sexta lição do quarto trimestre, a promessa de cura divina. Olha o que nos diz o texto de Isaías 53:4, que está como texto áureo e também como leitura bíblica em classe. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No primeiro tópico, nós iremos falar sobre a promessa bíblica da cura divina. Nós iremos entender como no Calvário Jesus nos curou. No Calvário, ele nos salvou do juízo eterno, ele nos regenerou, ele nos santificou e também nos deu a cura. No segundo tópico, nós iremos falar sobre origem e consequência das doenças no mundo. Esse tópico é muito importante porque muitas pessoas acham que as doenças, elas são somente doenças físicas, mas nós temos aí doenças de ordem física, espiritual e também emocional. E a gente vai entender as respostas bíblicas para todos esses tipos de males. E o terceiro e último tópico é uma afirmação: Jesus Cristo cura sim. E aí a gente vai entender a cura divina dentro do plano divino, tá bom? Vamos lá. O primeiro tópico nos fala assim, ó, a promessa bíblica da cura divina. Isaías 53, tá lá. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa do Calvário. Então, na cruz, quando Jesus nos libertou do poder do pecado que nos escravizava e também nos adoecia, ali nós recebemos cura. Isso quer dizer, então, que a partir do Calvário, todo aquele que se encontrar doente, quer seja física, emocionalmente ou espiritualmente, tem em Jesus a fonte da sua libertação, a fonte da sua cura. E a Bíblia nos mostra já no momento anterior ao Calvário, durante o ministério de Jesus, como as curas aconteceram. Nós temos o cumprimento profético no ministério de Jesus. Então, Mateus capítulo 8, versos 14 a 17, nos mostra Jesus curando a sogra de Pedro. Depois a Bíblia nos mostra Jesus expulsando demônios. Mateus se referiu a esses episódios da seguinte maneira: para que se cumprisse o que foi dito. Mateus, ele, por muitas vezes no seu texto, usa essa referência. Isto ou aquilo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí ele diz o nome do profeta. Ou se cumpriu conforme as escrituras. Mateus, ele faz um esforço para nos mostrar como as escrituras se cumpriram no ministério de Jesus. Mateus tem como intenção revelar aos seus leitores que Jesus é o Rei dos Judeus, o Messias aguardado, e que as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias e seu reino se cumpriram
todas em Jesus. Então veja você que a Bíblia nos mostra a palavra do Senhor se cumprindo no ministério de Jesus. É o que nos traz hoje segurança de crer que o que aconteceu no período bíblico, o que foi profetizado, também hoje pode acontecer através de Cristo nas nossas vidas. O segundo tópico nos fala assim, ó, origem e consequência das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. Olha que interessante isso. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem. Então, observe, toda e qualquer enfermidade tem a sua origem no pecado do homem. E aí, quando falamos sobre o pecado do homem, estamos nos referindo à humanidade como um todo que herdou uma culpa de Adão. Não estou querendo dizer aqui, e este mito deve cair por terra, de que se alguém está doente é porque pecou. Aí nós estaríamos voltando à teologia da época de Jó, que acreditava que a bênção e a maldição eram oriundas de um relacionamento ou de um afastamento de Deus. No entanto, Jó, através do seu testemunho, nos faz perceber que Deus prova quem ele quer. Então, até mesmo o cristão pode ter uma doença incurável e morrer em virtude dessa enfermidade. E o ímpio, de repente, ser curado. Isso não quer dizer que Deus foi justo ou injusto com alguém. Isso quer dizer que ali prevaleceu a vontade de Deus. Porém, devemos entender biblicamente que a origem do mal se dá no pecado da humanidade, se dá na culpa herdada desde Adão, quando desobedeceu ao Senhor lá no Éden. Entendido esse ponto, a segunda questão que nós precisamos entender é: existem então doenças de ordem física, e aí nós podemos, por exemplo, citar doenças cardíacas, diabetes, o câncer. Existem doenças de ordem mental, e aí nós poderíamos falar de ordem emocional, como a depressão, doenças mentais como o Alzheimer, e diversos outros transtornos e a demência. E também temos doenças, ou existem doenças, de ordem espiritual. Essa, professora, eu gostaria que você anotasse na sua revista, ou em um bloco de anotações, ou no seu caderninho de estudos, porque não aparece aqui na revista. Então eu gostaria que você anotasse quais são as doenças de ordem espiritual. Falta de paz. E aí, veja a referência. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou melhor, Isaías 57, versos 50 e 51. Cegueira espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Abatimento espiritual, Provérbios 18, versículo 4. Então veja que aqui rapidamente eu citei, você poderá compartilhar com os seus alunos no próximo domingo, pelo menos 3 doenças de ordem espiritual. E aí, quando eu falo doenças de ordem espiritual, eu não estou querendo dizer que um espírito se apoderou da pessoa e por isso ela está com falta de paz, com cegueira espiritual, com abatimento de espírito. Mas eu quero dizer que são doenças do espírito mesmo. O homem, ele é formado com base em uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. O pecado atingiu o homem nessas 3 esferas. O pecado não atingiu o homem somente na esfera espiritual, no que tange à morte espiritual, ou ao corpo físico, no que tange à morte do corpo físico. Mas, de acordo com Severino Pedro da Silva, o pecado afetou o homem no físico, na alma e no espírito. Isso então quer dizer que a restauração de Cristo, a partir da sua morte, se deu no homem
em seu corpo, alma e espírito. Veja o que Paulo nos disse na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, que todo o seu corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis diante do Senhor. Se não for o 23, é o 25, mas é o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O desejo do apóstolo é que o Senhor nos conserve, tanto corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o pecado afetou os três. Então, uma vez regenerados, agora precisamos ser conservados pelo Espírito Santo nessas três esferas. E aí, o segundo subtópico fala sobre a consequência do advento da doença. E aí nos mostra como a vida do homem se tornou cada vez mais limitada por causa do pecado. Veja, Adão viveu 930 anos. No entanto, Sete, seu terceiro filho, viveu 912. Enos, 905. No tempo de Noé, a Bíblia nos mostra que o Senhor reduziu a vida do homem para 120 anos. Ainda assim, era muito. Se a gente for perceber, Moisés morreu aos 120 anos com vitalidade. Hoje, 120 anos, eu acredito que não se encontra ninguém com tanta vitalidade assim. Mas a Bíblia nos mostra no livro de Salmos 90, versículo 10, o mesmo Moisés dizendo assim, ó, a duração da nossa vida é de 70 anos, e de alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, na época de Moisés, ali no deserto, se a gente for comparar com a época de Noé, o homem já havia diminuído a sua expectativa de vida 50 anos menos. Agora já não era mais 120, agora era 70. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Acredita-se que nós fazemos parte da geração que vai viver mais. No entanto, embora viver seja bom e uma dádiva de Deus, nós precisamos entender que quanto mais o homem viver, mais exposto ele estará ao pecado. É por isso que o nosso desejo é estar logo com o nosso Senhor. Mas desde que consigamos viver com qualidade, isso é muito bom. No entanto, o que o tópico aqui quer frisar é que a expectativa de vida ela diminui por causa do pecado. Então, se não fosse o pecado, nós, no mínimo, poderíamos viver o mesmo tanto que Adão viveu, 930 anos. Já imaginou você viver 1 milênio? Nossa, seria fantástico no sentido de coisas que você poderia fazer para você, para Deus, para sua família. Mas veja o quanto que o homem perdeu por causa do pecado. Mas a boa notícia é que em Cristo nós já vivemos muito e bem. Salmos 84, versículo 10, nos diz assim, ó, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. 1000 dias seria ao equivalente a 2 anos e pouquinho, 3 anos aproximadamente. Então veja que a cada dia na casa do Senhor, se a gente fosse levar ao pé da letra, né? É só uma suposição aqui, se fosse literal isso, a cada dia na presença do Senhor, você ganha outros 3 anos que seriam perdidos lá fora. Então, mais um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Claro que o salmista está querendo dizer que 24 horas aqui com Deus compensa muito mais do que 3 anos, né? 1000 dias perdidos lá fora. Mas fato é que o cristão ele vive mais. Veja, quem bebia não bebe mais, quem usava droga não usa mais, e quem nunca usou tem condições de viver mais uma vida saudável com Deus. O terceiro e último tópico, então, diz assim, ó, Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. E aí nós vimos no deserto, Deus na posição de médico. Êxodo 15, verso 26, ele disse para o povo, eu sou o Senhor que te sara. E durante 40 anos que Israel caminhou no deserto, o Senhor foi com eles, não deixou os pés incharem, curou os seus doentes na noite em que saíram do Egito. Então Deus é o Deus que sempre cuidou
e zelou do seu povo. E aí, o último subtópico nos faz uma pergunta. O que podemos fazer para receber a cura divina? Em primeiro lugar, confiar no poder de Jesus. Segundo, devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Tiago, capítulo 5, versos 14 e 16. Me permita frisar algo aqui. Vamos voltar para a leitura bíblica em classe, que aí nós temos o texto de Tiago. Veja o que ele diz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, chama os presbíteros, eles irão ungir em nome do Senhor. Aí olha o que diz o versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: o que cura, a oração ou a unção com óleo? Deixei você responder aí, nem que mentalmente. Coloca aqui nos comentários se você já sabia do que eu vou te falar. E se não sabia, coloca também, me diga quais eram as suas percepções sobre o óleo. A Bíblia diz que o presbítero irá ungir e a igreja, né? E ali todos irão orar. A oração da fé salvará o doente. Então, no caso, a oração é que cura e não o óleo. Para que serve o óleo? O óleo serve como uma confirmação. Veja que no Antigo Testamento, quando uma pessoa ela era tida como leprosa, ela passava por uma revista depois de um período, um exame, e aí, não estando mais com a doença, o sacerdote confirmava a cura passando óleo, ungindo-a com o óleo. Então, hoje, no caso do azeite, é um ato profético onde você confirma. Então você ora crendo que a cura está acontecendo naquele momento e você já passa o óleo confirmando o que está acontecendo ali. Então eu acredito que Jesus tem curado muito. No entanto, o que faltam às pessoas é testemunhar. E aqui eu quero perguntar se você conhece alguém que era cego e passou a ver, que era mudo e passou a falar, que morreu e ressuscitou, que foi curado de alguma enfermidade. Eu gostaria de pedir para você deixar o testemunho aqui. Você pode compartilhar isso? Por que eu estou pedindo? Porque existe uma carência no mundo de testemunhos acerca de curas divinas. E eu falo isso pelo fato de ser atuante nas redes sociais. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, Kawaii, TikTok, e não vejo com frequência as pessoas compartilharem milagres. Veja que nas redes sociais nós temos de tudo, menos se agora abrirmos as redes sociais, eu tenho certeza que não encontraremos alguém testemunhando de um milagre. Então tem de tudo, menos testemunhos. E eu quero convidar agora, convocar o povo de Deus que está espalhado no Brasil acompanhando essa pré-aula, a deixar o seu testemunho aqui para que outros sejam então edificados. Bom, eu agradeço a sua participação e já te convido para a próxima aula, que tem por título A Promessa de um Coração Novo. Será sensacional, já fiz alguns rabiscos, a aula está imperdível e você não pode perder. Bom, eu lembro a você dos meus livros, Mentoria para Pregadores, Água Ele Ainda Transforma em Vinho, o link está aí abaixo para que você possa conhecer. Também o meu curso de hermenêutica, clica, conheça mais. Não esquece da Torá comentada, tira um print da aula aí, posta lá, fazendo pré-aula com o pastor Lucas, meu arroba tá aí aparecendo para você, e aí no final do trimestre você poderá ganhar essa Torá comentada gratuitamente. Abaixo também o link para o grupo Sala dos Professores EBD, eu te aguardo na próxima aula. Ativa o sininho aí, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima aula. Deus abençoe.